Bom, boa tarde. Estamos aqui em mais uma jornada da marca. Opa, cadê? Pronto, voltei. Vamos ver se a gente encontra aqui a Letícia da Ozone Care para falar de ozonioterapia e óleos ozonizados. Vamos ver aqui. Estou aguardando a Letícia da Ozone Care para falar de ozonioterapia e óleos ozonizados, terapia com óleos ozonizados, produtos com óleos ozonizados. Carla, fala minha flor. Vamos descobrir aqui onde está a Letícia. Carla Faquete. Vini, Letícia, Ozone Care, muito bem, chegou. Vamos lá. Deixa eu convidar aqui para entrar na live a Ozone Care, Letícia. Olá, boa tarde. Tudo bom? Tudo bom, Melissa? Como está? Tudo bem. E você? Será que a gente Ótimo. consegue entrar aí também pelo YouTube? Não sei, como você que manda aí. Tá. Vamos aqui hoje só pelo Instagram, então, para a gente falar um pouquinho de ozonioterapia. Então, hoje faremos a live pelo Instagram. Bom, Letícia, super obrigada aí pela participação na jornada da marca. Aqui é um espaço nesses encontros semanais, contar um pouquinho a história das marcas, que começam de tantas formas diferentes, né? Então, é um prazer ouvir a história, descobrir como que a gente conseguiu aí chegar em produtos ozonizados, né? A ozonioterapia aí, ela entrou super forte no nosso tema, principalmente durante a pandemia, para cuidar de vários tratamentos. E aí, agora, né, a Ozone Care, produtos com óleos ozonizados. Então, prazer ter presente, Letícia, para a gente conhecer um pouquinho essa história aí. O prazer é nosso, né? Te agradeço pelo convite, sempre muito bom falar com você. Até acabei de vir de uma palestra também na universidade, falando um pouquinho sobre essa história, né? E acredito que dentro do universo aí dos cosméticos, dos dermocosméticos, o ozônio ainda é um recurso pouco conhecido e também bastante empirismo cerca esse assunto. Então, é bem importante a gente esclarecer um pouco desses aspectos científicos aí com relação ao uso do ozônio como um ativo, né, de cosméticos. A minha história com o ozônio ela é bem longa, ela já começou antes mesmo de eu me formar, porque meu pai era um grande admirador aí da técnica do ozônio e desde os anos 90 ele já trabalhava com esse recurso terapêutico, a gente já conhecia isso. E ainda quando eu estava na faculdade, ele queria que eu ajudasse ele a desenvolver e validar essa técnica. Então, a gente participou aí de todo o desenvolvimento, toda a introdução da ozonioterapia no Brasil. Então, é importante entender que o ozônio é um gás, né? Então, como gás, ele é um recurso terapêutico que pode ser aplicado de diversas formas. O gás né, o que a gente chama de ozonioterapia em si, né? Ele é produzido por um gerador de ozônio. Esse gerador de ozônio é um produto que tem características técnicas específicas, né? A gente produz o ozônio dentro de uma concentração terapêutica, onde a gente utiliza para infinitas aí aplicabilidades em saúde. A gente tem uma outra forma de utilizar o ozônio, onde a gente faz a dissolução do ozônio na água, que é a água ozonizada.
Só que não é essa água do filtro que você tem em casa, não. É uma água que a gente produz com ozônio medicinal, dentro de um dispositivo adequado de dissolução. Então, assim, a ozonioterapia em si envolve diversas formas de aplicação. Mas a terceira forma de aplicação que a gente tem é o óleo ozonizado, através dos óleos vegetais ozonizados. Então, o que acontece? Essa é uma pergunta muito importante, né? Muito básica, que as pessoas não entendem, porque falam assim, tá, mas como que o ozônio, que é um gás instável, como é que ele fica lá no cosmético, né? Sim. Então, esse é o primeiro ponto a esclarecer. Então, quando a gente faz a ozonização de um substrato, nesse caso a gente utiliza o óleo vegetal, a gente faz uma reação química do ozônio com as cadeias insaturadas ali dos ácidos graxos dos óleos presentes nos óleos vegetais, e a gente gera nessa reação química subprodutos que a gente genericamente chama de ozonídeos. E são esses ozonídeos gerados durante o processo de ozonização que são os responsáveis por esses efeitos biológicos aí do óleo ozonizado. Então, a gente tem diversas possibilidades de utilização, diversos tipos de substratos para ozonizar, porém, não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito, né? Tudo tem uma validação química, testes, né, para fazer, para comprovar a segurança, eficácia e tudo mais. Então, existe ciência por trás de tudo isso, né? Além do marketing aí que se faz muitas vezes, né? Que as pessoas acreditam, que se uma coisa é boa, a ozonizada é melhor, né? Mas depende do que. Você não pode ozonizar qualquer coisa, porque você pode alterar essa molécula, enfim. Então, existe Qualquer esse conhecimento. coisa, de qualquer jeito, né? Existe um processo, né? Isso. E a ozonioterapia? O que o ozônio traz de benefício para o nosso organismo? Eu já fiz máscaras capilares com óleos vegetais essenciais e um negócio com ozônio. Conta exatamente quais são os benefícios da ozonioterapia como um todo, né? Do ozônio para nós. Então, eu acho que aí você já falou de um ponto importante, né? Porque assim, hoje há uma confusão sobre ozonioterapia e o uso do ozônio. Esse vapor de ozônio que até nos são oferecidos nos salões de beleza, ele não é ozonioterapia, porque na verdade o ozônio ele se destrói com a temperatura, né? O ozônio não tem estabilidade a altas temperaturas. Então, o vapor de ozônio é uma fração muito baixa, imensurável de ozônio que tem. Então, a gente precisa diferenciar isso. Mas o ozônio, de forma geral, ele tem uma atividade antimicrobiana expressiva, então, né, para ação contra micro-organismos, sejam eles vírus, bactérias, fungos. E ele tem também uma ação de reparadora, de regeneração tecidual, porque ele estimula as nossas células a entregar mais oxigênio, ele ativa a circulação, ele melhora a oxigenação tecidual. Então, ele tem uma ação reparadora, regeneradora muito importante também. Então, se a gente pudesse resumir assim, né, essa atividade bioestimulante e antimicrobiana seriam as principais aí ações dessa molécula que é tão versátil, digamos assim, dependendo da forma com que a gente utiliza. Eu vi, né, você usam bastante para recuperação de uma pele que foi queimada, ou até também quando faz procedimentos, né, orofaciais, procedimentos estéticos, né? Isso, porque o óleo ozonizado, nesse caso, que é hoje considerado um insumo, né, de produtos cosméticos, ele é um ativo que tem uma atividade de regeneração tecidual importantíssima. Então, a gente vem fazendo essa aplicabilidade em diversas áreas. Então, nessa área de reparação, como por exemplo você mencionou, que são os queimados, a gente tem observado uma ação, às vezes, impressionante, assim, porque realmente o poder, né, regenerador do óleo é muito interessante. Então, a partir, né, dessas características do óleo ozonizado, que tem uma atividade anti-inflamatória, cicatrizante, antimicrobiana, a gente consegue ter essa aplicabilidade em diversos tipos de produtos, né? Quando a gente insere o óleo ozonizado como um insumo
de um produto, a gente tem que entender qual é o objetivo desse produto, qual é a concentração que eu vou utilizar desse ativo e outros ativos que vão ser associados. Então, por exemplo, a gente tem um creme facial. Eu não posso usar o óleo puro como creme facial, né, como hidratante, porque ele não vai ter as propriedades de hidratação, etc. Então, a gente coloca ele numa fórmula onde a gente vai ter tanto as propriedades dele de oxigenação, de estímulo, de bioestimulação, estímulo de colágeno, né, fibroblastos, colágenos, quanto a gente vai associar, por exemplo, um outro ativo como o ácido hialurônico, que faz a hidratação, num creme que pode ser mais oleoso ou mais aquoso, enfim. E a gente consegue, então, ter os benefícios do óleo ozonizado, do ozônio, dentro de um produto cosmético. Então, isso que é uma inovação no Brasil, né? No mundo ainda também existem, né, empresas que fazem isso na Europa, mas ainda é algo que precisa ser mais explorado e melhor conhecido. Então, a gente vem desenvolvendo isso no Brasil. A Ozoncare, ela é pioneira, né, no desenvolvimento dessa tecnologia, mas por conta da nossa história, que já vem do ozônio, né? Então, nós já trabalhamos há mais de 20 anos com ozônio medicinal. Então, a Ozoncare, ela nasceu depois, né? Ela nasceu mais recentemente, mas, porém, vem aí de todo um conhecimento anterior da aplicação médica e do ozônio em diversas áreas. E vocês usam o óleo de oliva, né? Ozonizado, basicamente? Sim. Por que o óleo de oliva? Ótima pergunta. Então, atualmente a gente usa bastante o óleo de oliva, tá até aqui, ó, oliva e o girassol. Por quê? Porque os óleos vegetais, eles precisam ter uma característica específica para reagir com o ozônio. Qual é essa característica? Ter ácidos graxos insaturados, que a gente chama, que são duplas ligações, né, quimicamente falando. Então, o óleo de oliva, ele tem uma característica ele é riquíssimo em ácidos graxos monoinsaturados, então ele é um bom substrato para reagir com o ozônio. Então, onde a gente vai formar os ozonídeos, né, e vai ter essa ação que a gente quer, essa ação biológica. O óleo de girassol também é um outro excelente substrato, porque ele é riquíssimo em cadeias insaturadas, poliinsaturadas também. Então, ele reage muito bem com o ozônio e ele forma esses ozonídeos conhecidos que têm essa atividade. Existem outros óleos com potencial terapêutico interessante, que também têm características interessantes, porém, o uso desses óleos, ele está baseado na literatura científica. Esses são os óleos mais utilizados no mundo todo. Desde 1938, que iniciaram-se já as primeiras publicações científicas sobre o uso de óleo, e lá atrás já era de óleo de oliva. Então, Cuba foi um país que desenvolveu muito o girassol. A gente tem muitos estudos, né, de segurança, de químicos, de toxicidade. Então, são óleos muito fundamentados cientificamente para a utilização. Por isso que a gente optou, quando iniciou todo o nosso processo de desenvolvimento da Ozoncare, utilizar os produtos mais seguros possíveis. Porque muita gente tem essa ideia empírica de que pode ozonizar qualquer coisa e que você vai potencializar, né, o uso a essa substância. E isso não é verdade, né? Isso não condiz com a ciência, porque quando a gente faz um processo de ozonização, a gente está oxidando um composto. Então, imagina se eu pegar um produto altamente... por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Um propileno glicol, hoje se usa pouco, mas enfim, existem estudos. Quando a gente ozoniza o propileno glicol, a gente tem a formação de formaldeído, que é um produto cancerígeno, tóxico, entendeu? Então, a gente precisa conhecer quimicamente o que tá fazendo para entender, né, se está gerando bons produtos, e esses produtos que a gente está produzindo ali nesse processo de ozonização, eles têm efeitos tanto benéficos, mas quanto você não vai criar nenhum outro que seja tóxico ou maléfico para o nosso organismo. Com certeza. E vocês também vendem o óleo de girassol, o oliva ozonizado, para como matéria-prima ou não? É só uso próprio? Sim, atualmente a gente trabalha fornecendo para outras indústrias, né? Temos até um distribuidor atualmente que atende o mercado
também das farmácias magistrais, Uhum. porque é uma demanda que existia, então a gente resolveu atender esse mercado também. Então, através de distribuidores, atende tanto a indústria quanto o mercado magistral com os óleos ozonizados, porque o mercado foi se interessando, né, por esse produto cada vez mais, porque realmente é um produto que tem uma ação bastante interessante, mas é algo que precisa de conhecimento técnico científico para fazer, e laudos e comprovações e licenças, né, não é de qualquer jeito. Então, a farmácia, por exemplo, ela não pode ozonizar o produto, porque ela não tem equipamentos e nem laboratório para fazer essas análises. Então, é mais interessante que ela compre o produto já validado quimicamente, e ela vai se preocupar em fazer a manipulação, né, do insumo dentro de uma formulação que está prescrita aí por algum profissional. Por isso que tem que fazer essas formulações. Você fala que, né, tem que contratar um profissional competente que saiba fazer uma formulação para não dar esse tipo de, né, fazer junções, tudo é química, né? Todos são meio, né, composições e geram reações, né? Vocês ajudam na formulação também de outros produtos ou não? Não, na verdade, essas distribuidoras que distribuem, elas têm profissionais que têm já algumas sugestões e a gente, como a gente não tem braço, né, para atender todos esses mercados, então a gente optou por trabalhar com esses distribuidores que têm esse aspecto. E é super importante, né, porque hoje, né, a gente tem essa questão, essa demanda, né, de produtos naturais, de produtos skin beauty, né, e toda essa confusão que já iniciou a nossa conversa lá atrás, né, essa confusão que existe no mercado, que a gente procura esclarecer. E eu sempre falo que a Ozone Care é uma linha de produtos que nós optamos por ser clean beauty pela nossa filosofia de entendimento da saúde de forma integral, né? Nós entendemos que a saúde, ela vai muito além, né, do que só a gente come, né, que tudo que a gente também usa, tudo que a gente pensa, né, assim, que o ser humano tem toda essa integralidade. Então, por essa minha jornada aí já de muitos anos dentro aí da saúde integrativa, da medicina ortomolecular, enfim, algo que eu já frequento, quando nós concebemos as linhas, foi muito natural entender que utilizar, né, trabalhar dentro de uma filosofia de beleza limpa. Agora, não significa que outros produtos que tenham óleos vegetais ozonizados estão trabalhando dentro dessa linha. Ele é um produto que atende esse mercado, porém ele atende outros também, né? Então, Sim. a pessoa que está interessada nesse tipo de produto precisa também conhecer um pouco desse conceito, porque são aspectos diferentes aí que envolvem a formulação de um produto, né? Que não tenha uma coisa a ver com a outra. E eu sei que você é uma grande esclarecedora, né? Que hoje né, que você reúne todos essas empresas, esses profissionais interessados nesse segmento, né? E por isso Sim. que tive muita afinidade com o Hub aí, para que é algo que... Uma limpezinha. Às vezes eu fico brava, faço uns vídeos bravos para a gente esclarecer as diferenças, né? Que é complicado, é um papel de quem produz, né? Deixar muito claro o que está oferecendo ao mercado para as pessoas poderem ter, né? Escolher conscientemente o que quer usar, né? Não é livre para porque nem todo mundo o marketing, às vezes, das empresas é um pouco agressivo, é um pouco até ilusório, né? Quando coloca lá vegano, quando coloca natural, e o consumidor não entende essas diferenças, às vezes, né? Que o natural não é clean beauty, que o vegano, né? Então, eu entendo que é nosso papel, né? Também esclarecer isso, e a gente gosta de trabalhar dentro de uma linha muito correta com relação a esse sentido, né? E o esclarecimento das pessoas, do consumidor com relação a isso, entendemos também que é super importante ter profissionais como você que vem fazendo esse trabalho para a gente trabalhar numa linha cada vez mais clara, né? Eu costumo comparar, Melissa, nossa, eu falo, né?
que cosmético é mais ou menos como o alimento, né? Como a comida industrializada. Então, assim, você pode ter, sei lá, qualquer coisa. Vamos falar de um pão. Um pão, ele vai ter glúten, vai ter farinha, mas ele vai ter lá aquele pão que você fica 10 dias lá sem mofar, ele tá cheio de estabilizante, conservante, enfim, para não mofar. Mas você pode ter um pão que é feito com fermentação natural, com farinhas integrais, tudo é pão. Mas no fim das contas, na raiz mesmo, são coisas totalmente diferentes. Completamente diferentes, né? Então, assim, isso, o pão foi um exemplo, mas você sabe quanto... Né? Te nutre. Então, quando você vai fazer a formulação de um produto cosmético, também você tem aí à disposição diversos ingredientes que têm potenciais diferentes, né? E às vezes, assim, um ingrediente que desempenha muito bem, nem sempre é o que faz, que tem a melhor ação na tua saúde como um todo, né? Então, assim, é muito bom, mas tá cheio, sei lá, de petrolatos, tá cheio de parafinas, ou, enfim, qualquer outras coisas que hoje, né, dentro da filosofia com que a gente trabalha, a gente decidiu não trabalhar. Então, cada vez mais o consumidor precisa saber disso, né? E entender também que ozonizar qualquer coisa não vai trazer benefícios automáticos, né? Que a gente tem esse conhecimento por trás que é muito importante. Que eu acho que o mercado inteiro começou a dar mais, né? E falar, e pesquisar, saber, para poder ter opções hoje limpas no mercado, né? E vocês vendem diretamente para o consumidor final, mas vocês têm também muito voltado para o setor, né? Sim, porque como nós começamos, a gente já trabalhava dentro da ozonioterapia com profissionais da saúde, a gente já tinha, no início até o nosso plano, né, a gente nem imaginava talvez que ia ganhar essa dimensão, porque a gente sabia que o nosso público, inicialmente, eram os profissionais da saúde que já conheciam o ozônio medicinal, o gás, né, e a água, como um recurso terapêutico. Então, eles já tinham essa experiência com o ozônio, então ficaria muito mais óbvio para eles, porque eles já conheciam esse produto e para indicar. Mas né, o mercado vai evoluindo, as pessoas vão conhecendo, então hoje a gente trabalha, claro, com profissionais da saúde, através até de venda direta, né, onde tem pessoas que podem fazer a revenda, ou ser ou não profissional, eles podem fazer venda direta, através de sites também, onde atende o consumidor final, e tem alguns pontos de venda que vendem também a marca, né, a gente já está presente de alguma forma hoje no Brasil todo. E eu lembro que você falou que um dos produtos mais vendidos é o creme dental. Ele ainda é o mais vendido da linha? Então, tá aqui, ó, o creme dental. Ele é um dos nossos produtos mais vendidos. Eu acho que, claro, por ele ser um produto que a gente utiliza com bastante frequência, né? Por ser qualquer tipo de pessoa que todo mundo precisa escovar o dente, né? Então, em volume, ele é um dos produtos mais vendidos. Porque a gente no início até pode dizer assim, a pessoa fala, mas ozonizado, né? Mas depois que a pessoa começa a utilizar, ela fala, nossa, não consigo mais voltar atrás, porque ela entende o benefício, ela sente a diferença na limpeza e ela recompra. Então, ele é, sim, com certeza, em volume, o produto mais vendido. Mas se eu for falar... Letícia, o benefício do ozônio, né? Como é que é ter um ozônio, um óleo vegetal ozonizado num creme dental? E qual é o benefício real, né? Alguém falou ali, ó, deixa eu ver, realmente não consigo usar outro, viu? Só não tô mentindo. Não uso outro creme também, Eu, sou enfermeira e revendedora. Vamos ver se tem mais algumas perguntinhas aqui, ó, que eu sei que tem uns comentários. Vamos ver quanto isso. Mas então, o que você falou, né? Qual é o benefício do óleo ozonizado? O óleo de oliva ozonizado, ele tem uma ação antimicrobiana de amplo espectro, então ele faz essa função, né, de fazer claro que o creme dental, ele contém também os tensoativos. Os tensoativos são os sabões, né, que fazem a limpeza, né? A gente tem a remoção mecânica, mas tem a parte do tensoativo.
Só que nós utilizamos na nossa formulação um tensoativo suave, né? Que não é sulfato, enfim, que é o lauril sarcosinato. Então, ele é um tensoativo suave que não agride a gengiva, não tem essa ação. E o óleo ozonizado, além de ele ter uma ação antimicrobiana, a gente sabe que ele tem essa ação anti-inflamatória, que ele auxilia na reparação tecidual. Então, as pessoas que têm inflamação gengival, sensibilidade e até, principalmente, é um fator que a gente não ainda tem um estudo clínico sim, publicado, porém, diversas evidências, né, indicam que ele melhora muito a sensibilidade dentinária. Então, o que a gente escuta aqui? Por exemplo, a pessoa, ela começa a usar o creme dental ozonizado, daí ela esquece que ela tinha sensibilidade. Daí, sei lá, um dia acaba o creme dental, ela compra um creme dental comum, aí ela percebe, nossa, como eu tinha sensibilidade dentinária. Porque a coisa de sensibilidade dentinária é aquela sensação quando a gente coloca algo frio na boca, ou muito quente, ou muito frio, que dói os dentes, né? Então, essa é a sensibilidade dentinária. Então, existem já alguns mecanismos de ação propostos, onde a gente sabe que o óleo ozonizado melhora, então, essa sensibilidade, o que é bem interessante. Sim, ó, esse aqui, ó, eu tô viajando, ele aqui tá sempre comigo. Ele é meu. Se acontece alguma coisa, se tem algum cortezinho, é o Dermacreme, o regenerador. Ele tá sempre aqui comigo. Se acontece alguma coisa, já usei o shampoo também, que foi bem interessante para o cabeludo, né? Isso. Então, o Dermacreme regenerador que você mostrou aí, ele é um produto também, ele tá nos nossos top 5. Quando a gente lançou esse produto, as pessoas ficaram, né, meio assim e tal, mas ele se sustentou, né, por conta realmente da efetividade dele, né? Não é um produto que tem algo que você possa já é igual esse ou igual aquele. Porque ele associa, né, o óleo de oliva ozonizado, que tem essa ação anti-inflamatória e reparadora muito expressiva, tem essa atividade antimicrobiana, e também na fórmula, né, nós associamos outros ativos, como a rhodiola, que é um ativo que atua nessa inflamação, né? A rhodiola rosa é considerada um corticoide-like, né? Como a gente fala. Uhum. Então, por isso as pessoas utilizam também bastante para... O óleo ozonizado já tem estudos comprovando essa ação, mas, por exemplo, para descamação, onde você tem essas placas, por exemplo, as pessoas que têm eczema, psoríase, também acabam se beneficiando muito desse produto. Ou, como você falou, né? Onde tem uma sensibilidade, um cortezinho, qualquer coisa, é um produto aí chave, né? Multireparador, digamos assim, que a gente pode utilizar em diversas situações. Na harmonização facial, por exemplo, também a gente indica após procedimentos. Então, é muito versátil e os benefícios do ozônio, além do que, então, é um produto que não tem fragrância, então Sim. Não tem nada, né, porque alguns produtos a gente tem fragrância, não em todos, mas alguns tem, mas a gente sempre preza pelas fragrâncias não alérgenas, né? Assim, a gente tem essa filosofia, mas esse, por especificamente a gente utilizar em situações que podem ser assim, a gente não optou por não utilizar nenhuma fragrância, né? Onde a pele estiver mais sensibilizada, rosácea, por exemplo. Qualquer indicação aí de sensibilidade, ele é indicado. Então, também está entre os nossos top 5. É muito bom. E vamos ver aqui os comentários. Eu quero falar um pouquinho deles aqui, falar um oizinho, ó. Uma live super bacana. Eu vi que tem bastante profissional aqui, passando e ficando do setor. Ó, Carla, boa tarde. Cadê? Tem aqui, vamos lá. Se o pessoal quiser fazer perguntas, aproveitem aí, né? Eu acho que tinha pergunta, por isso que eu estou vindo aqui, resgatando ela. Olha, sou podologista e não trabalho sem ter os olhos ozonizados, e 9 de 10 pacientes não saem após uma consulta sem levar. Muito legal, Isana, esse teu comentário, porque na podologia, por exemplo, o óleo ozonizado tem uma aplicabilidade bastante interessante, porque uma das queixas mais comuns entre as pessoas que fazem podologia é a onicomicose, né? Ou
ou, enfim, as pessoas têm feridas, etc., calos, né? Mas a onicomiose é algo bastante frequente, né? A Isana pode me corrigir aí se eu tiver ou complementar. Então, o óleo ozonizado, ele tem uma ação antifúngica bastante interessante. Então, você pode indicar como um tratamento aí complementar e os pacientes têm um efeito bem interessante. Além de até, a gente tem um fluido, por exemplo, de unhas e cutículas, que é um fluido que associa o óleo essencial de melaleuca e o vitamina E, então para hidratação das cutículas, para às vezes aqueles cortezinhos que a gente está fazendo a unha, né? Você já coloca ali, já ajuda a cicatrizar, para esse ressecamento excessivo, enfim, é uma indicação bastante interessante e os podologistas realmente indicam bastante por conta de todas essas atividades aí dos olhos. Sim. E aqui eu estou resgatando uma lá do começo da live, da André Araújo. Boa tarde, meu nome é André e gostaria de saber se serve para melhorar feridas e fissuras. Serve sim. O óleo ozonizado tem uma aplicabilidade já bastante estudada nessa área, né, de tratamento, de auxiliar no tratamento de feridas e fissuras. Então, é uma indicação. A gente tem um produto bem recente que é um creme de assaduras. Então, às vezes, né, a fissura, você tem que proteger também, né? Assim, você faz o tratamento, mas dependendo do local, você pode proteger. O creme para os pés, por exemplo, para as pessoas que têm fissuras nos pés, que é algo que incomoda muito, né? Assim, é uma queixa aí na podologia. Também a gente tem um resultado bem interessante, né? Quando a pessoa faz o tratamento certinho, ele tem uma ação bem interessante. Ó, a doutora Cíntia falando live muito útil. Tinha alguma coisa de marca de ozônio? Tá? Deixa eu ver. Inclusive, ó, a Isana falou, já faço um kit com escovinha, álcool, óleo ozonizado e higienizador de calçado incluso no tratamento. Ah, que legal, né? Porque além, claro, de ter um bom produto, às vezes as pessoas precisam de orientação, né? Por isso que eu falo que o trabalho profissional de um profissional capacitado e habilitado nunca vai ser substituído por nada, né? Porque um profissional que faz a avaliação correta, faz a orientação, ele vai, né, fazer o tratamento, o paciente também continua em casa e aí o sucesso terapêutico é garantido, né, quando a gente tem um trabalho aí amplo. Sim. A doutora Cíntia também pergunta dos aparelhos que vendem gerador de ozônio. E os aparelhos que vendem gerador de ozônio? Acho que é aquilo que você estava falando, né? De ozonizar a água, tá? Uma coisa caseira, pelo visto, não um nível industrial com a correta de ozonizar, né? Tipo, não dá para ozonizar seu óleo em casa sozinho com um aparelho de ozonizador, por exemplo, de ozônio. Ah, isso é ótimo. Assim, apesar de hoje a gente ver que existe essas informações na internet, elas não têm essa fundamentação científica adequada, né? Porque assim, o processo de ozonização de um óleo vegetal é um processo químico, um processo isotérmico que pode gerar explosões, que pode gerar diversos subprodutos. Então, assim, para você produzir um produto, você precisa, no mínimo, ter uma licença de funcionamento e um responsável técnico para produzir, né, um produto. Se você tem um ozonizador em casa e você borbulha ozônio no óleo, eventualmente você não está gerando os subprodutos necessários para ter essa atividade biológica esperada. Então, você não pode afirmar que um produto que você fez lá de qualquer jeito tem a ação clínica de um produto que foi estudado, um produto que tem uma padronização química que foi validado. Até porque a própria origem dos óleos difere um pouco dentre os padrões de ácidos graxos. Então, são muitas informações que envolvem, né, o processo para ter um produto final validado, comprovado e com efetividade. Então, a gente precisa sair desse empirismo. Esse é o meu desafio, Melissa, para os próximos anos aí. É o nome. Porque a internet, ela trouxe muita informação, né, para as pessoas, mas informação
de todos os níveis, né? Boas ou ruins, qualquer um hoje tem direito de fazer e postar o que quiser, né? Mas nem toda pessoa tem conhecimento de base para entender o que está sendo feito, né? Então, e os órgãos reguladores, eles não conseguem, né? Inibir ou né, proibir. Então, informação hoje, eu falo que a era não é da informação, é da infoxicação, né? Porque é tanta coisa que você precisa procurar profissionais de referência, né? Precisa procurar marcas referência, precisa procurar para ter realmente produtos validados, comprovados, né? Assim, quando eu vejo, às vezes, né, às vezes uma reportagem, que a pessoa foi num profissional, sei lá, para emagrecer, daí fez uma cirurgia, não sei o quê. Eu falo, gente, mas como que tem gente ainda que acredita nisso, né? Que existe milagre? Não existe milagre, né? A coisa precisa ser bem feita, não existe pílula mágica, não existe nada assim fácil na vida, né? Então, busquem informações sólidas em tudo que você for fazer, né? Porque é o seu organismo, é o seu corpo e tudo que a gente é responsável pelo que a gente faz, né? Então, isso é importante. Para saber, às vezes você vê uma marca que é super conceituada e também fazendo ali um greenwashing, um vegan washing, né? Seja uma informação assim que é difícil às vezes realmente você saber, né? O que confiar. Então, é por isso que o nosso trabalho aqui é justamente esse, é fazer esse filtro, né? Então a gente pesquisa, a gente vai atrás. Todo mundo que está no 1320 Hub, ali, todas as marcas, a gente teve um contato, conversou, pesquisou, a gente vai aprofundar, né? Aprofundar. A gente sai daquela camadinha superficial. Tá, deixa eu ver aqui primeiro. Será que é isso mesmo? Aí a gente vai lá, conversa. Você sabe que a gente conversou antes, né? De você participar também do evento, mas deixa eu entender melhor o seu produto, deixa eu ver. Então tem que ter isso, né? Porque é o que a gente come, o que a gente passa no corpo, porque o que a gente passa na nossa pele está indo diretamente para o nosso organismo. Então, acho que não custa nada a gente dar uma pesquisadinha extra, né? Se informar com várias fontes de pesquisas. Continuou dúvida, não compra, né? A gente vai fazer uma série agora, Letícia, bem assim, de voltar aos básicos, né? Os back to basic, para entender qual é o conceito e minimamente a leitura de rótulo, para a pessoa entender se ela está comprando, se ela está sendo enganada, se ela se ela pode confiar ou se deixa para um segundo momento, né? Porque nem todo mundo ainda está nesse estágio do consumo consciente, né? Eu acho que existe a etapa de falar do consumo consciente, né? De entender sobre esses impactos, né? E eu acho que o objetivo não é fazer terrorismo. Eu sempre peço para as pessoas cuidarem que, não, mas eu sempre fiz errado. Não, mas assim, o mundo está mudando. A gente hoje está exposto a uma carga cada vez maior de toxinas. Então, se a gente puder diminuir o impacto disso no nosso organismo, né? Tem coisas que eu sei que não dá, mas se você tirar um pouquinho dali, tirar um pouquinho daqui todos os dias, principalmente do que você usa com mais frequência, você vai estar diminuindo essa carga tóxica e vai estar fazendo um bem aí para a sua saúde. E além do que, a gente precisa pensar na saúde do ambiente também, né? Então, ter todo esse contexto é importante, né? Despertar ao consumidor esse contexto. O Euclides perguntou que ele quer o O3 para hidratar o disco intervertebral. Conhecem algum ortopedista que faz? Isto eu não. Então, uma das grandes aplicabilidades da ozonioterapia, do gás ozônio, né? E aí a gente está falando do uso profissional com geradores medicinais específicos para essa aplicação, né? Que não tem diferente do que a gente está falando agora, né? É a área de tratamento de dor lombar, né? Onde a gente tem mais evidência científica do ozônio terapêutico é nessa área. Então, tem muitos profissionais ortopedistas e fisioterapeutas que trabalham com essa tecnologia. Então, eu nem sei que cidade que ele está, mas se ele quiser, depois me manda uma mensagem, que aí a gente pode estar indicando alguns profissionais próximos aí que podem auxiliar no tratamento, né? Tem que avaliar se realmente é o tratamento indicado, mas com certeza há profissionais capacitados para fazer essa avaliação e indicação para ele. Maravilha. Vamos ver se tem mais perguntas. Tá chegando.
Tem uma aqui que parou para mim aqui. Meu marido fez cirurgia cardíaca, cicatrização foi perfeita. Usamos espuma facial para asepsia e óleo ozonizado. É isso aí, Jussara. E algo bem importante que você falou aqui, que eu queria falar, que assim, regeneração tecidual é diferente de cicatrização. Porque quando você cicatriza, você tem, né, você tem a cicatrização por primeira intenção, então você tem aquela cicatriz, né? Quando você estimula a regeneração tecidual, você tem uma cicatrização mais rápida, né? E com menos, digamos, vamos lá, efeitos colaterais, né? Você vai ter sim uma cicatrização melhor porque você estimulou a regeneração tecidual, você facilitou. Então, a característica original desse tecido vai ficar muito mais próxima ao que era quando você tem você usa produtos adequados que facilitem. Agora, às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho uma cicatriz já de não sei quanto tempo. Aí já é diferente, né? Daí você não consegue fazer o mesmo trabalho porque aquele tecido já cicatrizou. Por isso que é importante entrar no momento certo também com os tratamentos. Sim. A Suzy Oliveira diz, micropigmentadora, posso usar o óleo ozonizado para cicatrização das sobrancelhas? Pode usar sim. Pode usar, com certeza. Tanto a Helena, tanto os dermocosméticos quanto os óleos são surreais e impossíveis de ter e incluir na rotina. Olha! Podologista, respondeu esse. Os cremes dentais. Aqui comecei a venda no canal Farm, estou muito confiante na marca. Ione Ortiz. E para revender, como é que entra em contato? Com quem entra em contato? Pode entrar em contato direto aqui no direct da Ozoncare? Como é que funciona para revender? Então, existe uma política de revendedores na Ozoncare. Então, eu não sei agora exatamente as políticas comerciais, porque elas são atualizadas constantemente. Mas sim, é só entrar em contato aqui pelo próprio Instagram da Ozoncare, que o pessoal já direciona para as consultoras. E aí elas explicam como funciona, né, a política de revendedor. A gente tem todo o suporte técnico, treinamentos para os revendedores poderem fazer o trabalho, né? A gente acredita muito que o conhecimento faz a diferença, né? Porque assim, quando você usa, você acredita, você sabe, você consegue indicar com muito mais certeza. Porque eu também falo aqui, sempre falei, olha, você não tem que indicar só para vender um produto que a pessoa não precisa, porque isso não tem sentido a longo prazo. Mas quando você consegue fazer a melhor indicação para o momento certo para a pessoa, né, você vai ser valorizado por isso e aí você vai ter um retorno automático, né? Às vezes é um trabalho mais longo, mais sólido, né? Então isso é bem importante. Então a gente busca passar essas informações, treinar, tem várias políticas aí de venda, distribuidores, mas entrando em contato aqui, o pessoal já vai fazer esse atendimento. Maravilha. A Luana perguntou, boa tarde, deixa eu ver o produto novamente. Eu não foi esse que você viu, mas estão todos no site da Ozoncare também, desde o creme dental, o shampoo, a espuma facial, que é uma delícia, de assadura. Eu tô sem o Dermacreme, até tô precisando, porque hoje de manhã eu tava pensando, que eu faço uma coisa errada. Eu cometo um pecado que eu não consegui ainda fazer uma transição nessa área, que é a esmaltação em gel que eu faço, que ela tem, né, assim, não tem vida perfeita. E eu nem gosto de passar essa imagem de perfeição, porque eu também não sou, ninguém né? Eu busco sempre ter uma alimentação mais adequada, eu busco ter um estilo de vida adequado, eu busco usar produtos adequados, mas assim, eu não sou radical. Acho que o radicalismo não é o caminho, né? E como eu tenho uma vida muito corrida, tal, a esmaltação em gel, ela facilita muito a minha vida. Mas assim, eu tô com uma reação a ela
E assim, essa noite eu acordei assim, com muita coceira, minhas unhas assim, ó, tão tudo vermelho, e eu tava aqui desesperada procurando o meu derma creme, porque aí quando eu passo ele acalma um pouco essa coceira, sabe? Ele melhora essa condição. Então, e não tá aqui. Eu também queria, eu tava aqui já procurando ele para passar. Mas... Letícia, ó, vou te emprestar. daqui a pouco eu vou ali pegar um. E também uma linha íntima, né? É verdade. Que bom que você falou isso. Que tanta coisa, né? Tanta novidade. Muita coisa, ó. Ozônio é vida. Eu sou dos pacientes. Isso acho que você já respondeu. Então, me conta um pouco da linha íntima. Muito legal. Então, eu até a pessoa que falou ali sobre que ela usou a espuma facial, né, para fazer asepsia. Então, a gente começou a observar que as pessoas gostam tanto da espuma que elas estavam usando. Aí uma pessoa uma vez me falou: eu estou usando a espuma facial na área íntima. Eu falei: não pode, né? Porque a espuma íntima tem outra configuração, tem outro pH, né? Assim, a gente tem que ter um cuidado específico para a área íntima, né? Não, mas é muito bom, eu estou fazendo. Eu falei: não, então daí daquela vez surgiu a ideia de a gente fazer a espuma também para a área íntima, que é um sucesso, porque ela é uma espuma minimalista, né? Ela tem ácido lático, não tem muita coisa, dá uma sensação de refrescância muito boa, quem usa gosta muito. Então, né, os cuidados íntimos, eles são específicos para essa região. Mas existe uma parcela e uma parte das mulheres que em uma determinada fase da vida necessitam de cuidados mais específicos, né? Principalmente o quê? As mulheres na pré-menopausa, na menopausa, ou as mulheres no puerpério, ou por alguma condição até de dermatite, né? Nem tudo é candidíase na vida. Então, e também hoje tem tem uma demanda muito maior de procedimentos estéticos íntimos, né? A gente tem lasers íntimos, tem cirurgias, né? Outro dia eu fiz uma live com uma ginecologista, ela falou assim: se a gente hoje em dia faz cirurgia de transformação de sexo, imagina o que a gente não faz quando é só para dar uma melhorada, né? Eu falei: é verdade, né? Então, o que acontece é que tem muitos procedimentos íntimos hoje que podem ser realizados, né? E aí, o que a gente percebeu? Que existiam pessoas que já indicavam o óleo ozonizado como um pós-procedimento, ou, né, por conta dessa questão da hidratação, de melhora dos tecidos, estímulo de fibroblastos. E aí a gente resolveu, então, formular um hidratante íntimo, né, para essa região externa, né, que a gente indica para todas essas condições. Então, além de a gente ter o óleo de oliva ozonizado, a gente colocou também o óleo de coco não ozonizado, óleo de coco, porque ele é maravilhoso em si, né? O Melavode, que é um ativo que ajuda no clareamento da região íntima, porque às vezes, né, as mulheres têm um escurecimento do envelhecimento, da depilação, da área. Então, ele ajuda a clarear, ajuda a hidratar, né? Ele melhora a hidratação, até a lubrificação. Então, é um produto que tem uma indicação aí. E sabe, Melissa, no começo eu pensei: mas será? Porque é um produto tão específico, né? Foi. E a gente fez 60 amostras por uma parceira ginecologista que atende num ambulatório de mulheres menopausadas da universidade. Daí eu falei: olha, vamos fazer um teste piloto, né? Assim, você vê o que elas acham, não sei o quê. Aí eu falei: bom, não sei. Aí no dia que a gente tava assim, acho que não, ela ligou, falou: nossa, as minhas pacientes estão querendo comprar esse produto, não tá pronto ainda? Eu falei: não, você nem me deu o retorno, né? E aí a gente viu que tinha um público. Daí a gente percebeu que realmente tinha um público, né? Então, um dos aprendizados que eu tive nessa jornada aí é que a gente não pode só pensar na nossa condição, né? O mundo é muito diverso, as pessoas têm muitas condições específicas que precisam de cuidados próprios, né? Então, não é porque você não tem essa condição que o outro não vai ter. Então, a gente vem cada vez mais pensando aonde o ozônio pode ser um ativo diferencial em situações. Porque também as pessoas me pedem coisas às vezes: faz não sei o que ozonizado. Eu falo: tá, mas qual é o sentido de a gente botar ozônio nisso? Não vai ter ação nenhuma, só para marketing a gente não vai fazer. O que a gente faz realmente
aonde a gente vê sentido de ter aquele ativo que ele vai ser um diferencial. Então, essa é uma das nossas premissas aí no desenvolvimento dos produtos. Maravilha. Ó, vou fazer mais duas, hein? Uma da Jamile. Doutora Letícia, uma dúvida. Pode passar o óleo diretamente na pele durante o skincare? Então, poder pode. Não está contraindicado, não tem nenhuma contraindicação para isso. Agora, tem que entender qual é o teu objetivo com passar o óleo. Porque o óleo, ele não faz hidratação, né? Ele forma um filme que não desidrata, né? Então, assim, se você quiser aplicar pontualmente, às vezes para alguma coisa, até indico. Agora, para fazer o skincare, eu não indico, porque aí o ideal é você usar um produto específico, como um sérum, um hidratante facial, né? Os produtos que são já formulados para esse fim. E qual óleo ozonizado pode ajudar com reumatismo? Com reumatismo? Então, não existe uma indicação assim, específica para isso, né? Para reumatismo, porque o reumatismo é uma condição sistêmica, né? É uma doença que tem que ser tratada de outras formas, né? Então, para deixar bem claro. Agora, a gente pode, né, ter uma ação complementar, fazer um tratamento aí que auxilia, né, com alguns produtos. Então, a gente tem, por exemplo, na nossa linha, um fluido ozonizado biorrelaxante, que é um fluido onde a gente tem, além do óleo de oliva ozonizado, a gente tem arnica, mentol e outros produtos que têm essa ação relaxante, essa ação anti-inflamatória, que pode também auxiliar aí nas dores locais. A gente tem relatos de alguns profissionais bem interessantes, né, que eles indicam para os pacientes passarem em áreas com dor, né? Mas, né, é um tratamento complementar, né? Tem que ter uma avaliação, mas se você quiser experimentar, pode ser que seja útil aí em alguma condição. Então, vamos finalizar com uma que é bem relevante. Doutora, pessoas em tratamentos oncológicos podem utilizar os produtos ozonizados? Você não respondeu essa, né? Não, com certeza. Podem, devem, né? É claro que as condições oncológicas, elas podem ser diversas, né? Assim, eu não sei exatamente qual seria, mas eu, né, se tivesse uma condição oncológica, eu buscaria utilizar produtos, primeiro, mais limpos possíveis, né? Porque eu já estou com um organismo numa condição extrema, e buscaria, sim, ativos que melhorassem, né, todos os tecidos, as condições, enfim. Então, o óleo ozonizado é com certeza um ativo que tem essas características que auxiliaria muito, né? Agora, claro, precisa fazer uma avaliação médica, enfim, mas não há uma contraindicação nenhuma nesse sentido, muito pelo contrário, né? Ele vai ser bem-vindo aí nesse contexto. Mais uma, porque eu não aguento. Grávidas podem usar o hidratante íntimo? Pode usar sim. Não tem nenhuma. As que não querem ficar grávidas, que usam camisinha, que não devem utilizar ali no momento. Porque fora, né? Não é interno, né? Mas mesmo assim, né, a gente não recomenda, porque tá numa região muito próxima, né? Então, assim, essa é uma contraindicação. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais uma perguntinha aqui no nosso. Pode para a pele oleosa, se é bom para a pele oleosa. Então, essa é uma questão interessante, porque assim, a gente sempre associa óleo não pode para a pele oleosa, né? Então, a gente tem essa associação natural. Mas a verdade é que o óleo, quando ele passa por um processo de ozonização, quimicamente, ele não é que ele deixa de ser um óleo, mas a característica dele muda totalmente. Os ozonídeos que são formados durante o processo de ozonização, eles têm uma ação que pode ser útil em peles oleosas. Por isso que existe uma linha da Ozon Care que foi direcionada para produtos com pele ozonizadas, que é a linha Acne Control. Então, ele é um ativo que pode sim ser utilizado. Inclusive, algumas pessoas utilizam o próprio óleo pontualmente nas espinhas, né? A gente tem essa indicação sim de utilização para tanto peles acneicas quanto pele oleosas,
Dependendo, claro, do contexto. Veja, se eu vou usar um creme hidratante, que ele é um pouco mais pesado, talvez não seja indicado. Mas o sérum hidratante nutritivo, por exemplo, ele é muito tranquilo para peles oleosas. Maravilha. Então agora acabou. Agora as Se perguntas. deixar, eu falo a tarde inteira, viu? Que era até as 2, estamos aqui, o assunto é bom, né? E é super interessante porque é um ativo, né, que não é tão facilmente encontrado em produtos dermocosméticos, né? Tem os queridinhos da vez que estão em todas, mas o óleo ozonizado, ele realmente um diferencial, né, Letícia? Então, com certeza gera bastante curiosidade, pergunta, mas está aí aberta, Letícia, para responder, né, pelos canais aí da Ozon Care também, principalmente. Então, melhor para responder e para quem quiser revender também, entrar em contato com a equipe da Ozon Care para poder saber o que vende, tudo direitinho, como é que funciona esse programa. Com certeza, a nossa equipe aqui, elas são muito preparadas, elas gostam muito, a gente tem muita paixão pelo que faz de forma geral. Então, quem precisar, entre em contato aí, que a gente responde todas as dúvidas. Maravilha. Letícia, super obrigada. Eu que agradeço pelo convite, estou à disposição. Um abraço aí, tudo de bom. Para quem assistiu aqui, fica Fica no ar. A live vai ficar aqui e a gente Não vai ver. esquece de salvar, que depois a gente indica aí para o pessoal ver. Lógico, fica salva sim, fica salva, porque ela é super interessante, a gente salva e a gente vai tentar subir também no YouTube Tá? para seguir lá a jornada da marca toda também. Combinado. Combinado? Um beijo grande e ótimo dia a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.